Olá a todos, bom dia. Vamos fazer a leitura semanal para cada signo. Vou deixar o tempo na descrição do vídeo, logo aqui abaixo, tá? O tempo de cada signo. E eu lancei ontem a leitura mensal para o mês de abril. Vou deixar um e-card aqui em cima, tá? Para quem ainda não viu também. E vamos lá, só isso de recados, começando pelo signo de Áries, semana de 29 de março a 4 de abril. Arianos, 29 de março a 4 de abril. Quem quiser fazer leituras comigo também, né? Informações aqui abaixo, tá? Áries. O Sol, 9 de paus, 3 de paus. O Sol, vocês já sabem, né? Uma das melhores cartas de todo o tarô. O 3 de paus é uma carta de expectativas, tá? Estar aguardando algo. Mas pelo menos a princípio, eu ainda vou tirar mais 3 cartas, né? A princípio é uma expectativa relativamente tranquila, não há uma ansiedade, tá? O 9 de paus aqui no centro da leitura é que sugere um desgaste energético, um cansaço, um peso. Vamos tentar entender um pouco melhor. No Sol, o louco, valete de ouros, imperador, vocês mesmos. Olha, as cartas estão muito positivas, mesmo que esse 9 de paus seja uma carta que traga um peso, né? Mas ele também é uma carta que fala de não desistir de algo, né? É uma carta de persistência, tá? Temos aqui cartas de novidades, o louco, o valete de ouros, alguma novidade que chega, ou vocês mesmos criando alguma novidade na vida de vocês. O valete tem muita energia de mensagens, tá? Os valetes são mensageiros. O sol e o louco, né? São cartas alegres, são cartas de libertação, são arcanos maiores, tá? Então, mesmo que haja uma expectativa e um peso aqui, né? O louco como arcano maior fala muito de vocês soltarem as expectativas, né? Não é que vocês não possam tê-las, mas assim, de uma forma bem leve mesmo, tá? Se jogar é uma carta de coragem também. 3 arcanos maiores, bem positivos. Tá muito bom aqui para a vida profissional. Eu sei, né? Estamos passando por um momento difícil, estamos isolados, ok? Mas eu tô fazendo as minhas leituras normalmente e tentando, ao menos, não ficar alimentando essa questão, tá? Então, fazendo a leitura normalmente, tá favorável aqui para questões profissionais, tá? Novas ideias, uma nova energia, vocês, bem na energia de vocês aqui, imperador, querendo coisas novas, muita criatividade aqui também, tá? E mesmo, né, o 9 de paus é a única carta aqui um pouco mais difícil, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo é uma carta de persistência, né, de não desistir de algo, né, mesmo que haja aqui uma expectativa, né, uma carta que projete as coisas um pouquinho mais para o futuro, tá? Vocês aqui também com muita clareza, tem muito entusiasmo aqui nessa leitura, tá? Uma semana bacana, de muito entusiasmo, mesmo com esse 9 de paus aqui no centro. Vamos lá. Touro, semana de 29 de março a 4 de abril, signo de Touro.
estrela, o mago e o 3 de ouros. Acabei de fazer Áries, né? Também vieram muitos arcanos maiores e vejam como são arcanos maiores positivos, né? O de vocês também. A estrela, o mago e o 3 de ouros. A estrela é uma carta de fé e esperança no futuro, de cura, né? Veja como que é interessante essa carta aqui nesse momento, né, em que estamos vivendo, né? Ela é o tipo de carta que projeta as coisas para o futuro. Mas nem por isso, né? Vocês vêm aqui com a carta do mago falando de um poder de manifestação. A carta do mago é o arcano maior número 1 do tarô. Então, vocês aqui com o poder de manifestar algum desejo, né? A estrela fala muito de sonhos também, né? De coisas que nós queremos realizar. É uma carta que, como eu disse, fala de fé e esperança. E ela fala também de nós sentirmos e sabermos que estamos no caminho correto, tá? Então tem aqui alguma manifestação, o começo de alguma coisa, e é uma manifestação mesmo, né? Vem aqui com uma carta de ouros falando de algo sólido, algo concreto, tá? 3 de ouros muitas vezes fala de uma carta ligada a trabalho, a dedicação. É uma carta que fala de trabalho em equipe, ok, né? Estamos num momento onde não podemos ficar muito em contato com outras pessoas, mas, né, inclusive a estrela aqui é uma carta ligada ao signo de Aquário, tem toda a questão da internet também, por que não, né? Mas assim, 3 cartas bem favoráveis. Fé, esperança, materialização de algo, um novo início, uma nova fase, comunicação, comunicação via internet. Vamos lá. Comunicação mesmo, né? A estrela veio aqui com o diabo, né? Veja que o diabo é uma carta um pouco mais densa, um pouco mais escura, vamos dizer assim, mas o bom é que ele veio com a estrela, né? O diabo pode estar falando aqui de ambição, como eu disse, a estrela é uma carta de expectativas, de sonhos que nós queremos realizar também, e mostra a fé nesses sonhos, né? E o diabo pode falar, por exemplo, de ambições, tá? E nesse sentido tá ótimo. Agora, temos a dualidade aqui também, não vamos tapar o sol com a peneira, né? A carta do diabo é uma carta ligada ao ego, né? Aquele ego negativo, né? Aquela vozinha, né, que fica nos dizendo que algo não é possível. Então pode inclusive haver uma oscilação aqui nesse sentido, né? Por exemplo, em alguns momentos vocês acreditam, não, isso realmente vai dar certo, vou conseguir manifestar, materializar algo que eu quero muito. Em outros momentos vem essa vozinha, esse lado sombra que fala, não, isso não é possível. Então saibam identificar e não se deixem levar por esse lado sombra, né? Porque o restante das cartas aqui são muito positivas, tá? Então, mantenham-se, né? Mais na energia aqui da estrela do que do diabo, tá? Como se fosse realmente aqui a dualidade. Uma outra coisa interessante aqui, né? Aqui nesse baralho não aparecem os números das cartas, mas o diabo é o arcano maior de número 15 e a estrela é o arcano maior de número 17. Entre eles temos a torre, tá? A torre fala de grandes mudanças. Para alguns, essas grandes mudanças podem ser acontecimentos externos, pode ser esse momento que nós estamos vivendo, e para outros são mudanças internas, tá? Mudanças profundas, ok? Mas de toda forma, vocês já vêm aqui com a estrela, né? Foi a primeira carta que saiu. A estrela é o momento pós-torre, tá? É o momento pós-mudanças, enfim, não vamos adentrar muito. A carta que veio aqui é estrela, eu só queria chamar a atenção para essa questão, tá? Temos aqui novidades, comunicação, tá? Que, como eu disse, né, pode ser
comunicação à distância, via internet, e algo que se materializa. A energia material aqui está bem positiva, tá? 3 de ouros com 9 de ouros. 9 de ouros é uma carta de satisfação pessoal a nível material, né? Sentir-se bem com você mesmo, é uma carta de fertilidade, tá? Então tá bem bacana, viu? Comunicação, manifestação de uma comunicação, de uma novidade aqui. Novas ideias também, né? O valete de espadas é uma renovação mental, né? Das ideias, da forma de pensar, enfim. Agora é Gêmeos. Gêmeos, semana de 29 de março a 4 de abril de 2020. Signo de Gêmeos. Dois de ouros, as de paus, rainha de copas. Dois de ouros é uma carta que fala de equilíbrio, né? Jogo de cintura, equilíbrio, o eu e o outro, duas possibilidades, duas chances, ter que tomar uma decisão. E nesse as de paus me dá uma sensação de... Se aqui é uma decisão que tem que ser tomada, vocês tomam essa decisão, né? Com base mais no coração aqui, no sentimento, na intuição. Inclusive, o as de paus também é uma carta muito intuitiva. As 3 cartas estão muito positivas, tá? O 2 de ouros muitas vezes fala de mais de uma possibilidade na vida. Não vou entrar aqui em que área da sua vida que é. Pode ser de trabalho, né? Embora estejamos, né, numa fase parada, né? Isolada, mas estou fazendo a leitura como, entre aspas, como se nada tivesse acontecendo, tá? Não vou ficar muito alimentando aqui essa questão, não. Pode ser do ponto de vista emocional também. O fato é que essa carta central é uma carta de entusiasmo, tá? De paixão por algo, né? Por algo ou por alguém, enfim. As cartas são positivas, tá? A rainha de copas, ela é muito empática, né? Então é aquele tipo de carta que fala de nós sabermos nos colocar no lugar do outro também, tá? Agir com equilíbrio, saber se colocar no lugar do outro e manter o entusiasmo. Tem aqui alguma novidade, tá? Possibilidades, realmente, né? Olha que interessante, o as de paus com a carta do mago, que é o arcano maior número 1 do tarô, e a papisa, muita intuição aqui, tá? Na verdade, às vezes as cartas de baixo dão uma outra informação, né? No caso de vocês, as cartas que vieram aqui clarificando cada uma dessas cartas de cima, elas vieram confirmando o que já tinha sido dito, né? O 7 de copas é realmente uma carta que fala de possibilidades, né? De oportunidades, de mais de uma situação, né? O as com o mago, já falei, né? O mago é o arcano maior, número 1. Então, essas cartas de número 1, elas falam de alguma coisa nova, alguma novidade, algum novo começo. A carta do mago é uma carta de poder pessoal, tá? De assumir o poder pessoal, perceber que você é uma pessoa capaz, enfim. E aqui muita intuição, muita empatia, muita energia de receptividade, tá? Então usem a intuição, tem muito poder de manifestação aqui também. Tá bem legal, tá? Aliás, todos os signos até agora saíram com cartas muito positivas. Câncer, 29 de março a 4 de abril, signo de Câncer.
Seis de copas, cavaleiro de copas, três de ouros. A semana começa com duas cartas bem emocionais, né? O seis de copas é uma carta tão canceriana, né? Ligada ao passado, ligada à infância, né? Pode ser ligada à infância ou ao passado recente também, mas é uma carta que tem uma ligação com o passado, mas é uma energia gostosa, tá? É uma energia leve. É uma nostalgia gostosa, não tem aqui, não é uma carta triste não, tá? E no centro, né, o Cavaleiro de Copas, ele é romântico, tá? Mas vamos considerar o romantismo aqui de uma forma ampla, não apenas do ponto de vista amoroso, né? Porque o que é uma pessoa romântica? É alguém que sonha, né? E sonhos podem ter a ver com trabalho, pode ter a ver com família, pode ter a ver com amor, pode ter a ver com tantas coisas, né? Enfim. Então vocês aqui bem românticos, sonhadores nessa semana. Cavaleiro de Copas os cavaleiros em geral são cartas que falam de alguma atitude, de alguma movimentação, tá? E três de ouros sugere então a materialização de algo, é, encontros, né? Embora estejamos no período de isolamento, né? Mas isso aqui vamos considerar internet também, mensagens, tá? De toda forma, o Três de Ouros também, ele fala de um trabalho em equipe, né? Então, por exemplo, pessoas que se envolvem em alguma situação para fazer algo dar certo, tá? Pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um trabalho e não necessariamente precisa do contato físico para isso, né? Vamos sempre lembrar, tá? Sete de ouros, vocês à espera de alguma coisa. Olha que interessante, né? Aqui vocês à espera de alguma coisa, né? E nessa semana, isso aqui que vocês estão esperando pode acontecer, tá? Pode realmente vir aqui como mensagens. Para alguns, isso tem realmente a ver com movimentação, né? Porque temos três cartas aqui que falam de uma movimentação literal, né? Às vezes até viagens. Mas vamos considerar aqui a questão da mensagem, tá? Algo que vocês estavam esperando acontece nessa semana, tá? Se materializa. E é algo que vocês vão gostar, tá? Porque Cavaleiro de Copas aqui no centro da leitura mostra as emoções sendo tocadas, vamos dizer assim, tá? Carta do carro fala de avanço, fala de foco, fala de ter uma meta e ir em frente nessa meta, né? É uma carta de progresso, é uma carta de triunfo, tá? O oito de copas é uma carta de muita fluidez, de muitas oportunidades. E muitas vezes, né, essas cartas aqui, elas falam de viagens, né? E o oito de paus é uma carta muito de mensagens a longa distância também, tá? Bem bacana. Então, algo que vocês estavam esperando se concretiza nessa semana. Leão, pode ser uma mensagem, né? Uma notícia, a movimentação de alguém, né? Ou de repente são... Enfim, vamos lá. Leão. Signo de Leão, 29 de março a 4 de abril. A força, o 4 de espadas, o 6 de copas. O 4 de espadas é o próprio momento que estamos vivendo, né, de pausa, né?
A força são vocês, mas aqui fala muito de força interna, né? De autocontrole. O 6 de copas termina a leitura. Eu ainda vou tirar mais 3 cartas, né? Termina essa primeira parte da leitura falando de alguma nostalgia, pode ser saudade de alguma questão ou alguma questão do passado que vem à tona nesse momento de pausa, tá? O 4 de espadas é realmente uma pausa, é realmente uma parada, né? Muitas vezes é uma carta que fala de períodos de recuperação também, né? Para quem isso fizer sentido, tá? As cartas são positivas, mesmo com esse 4 de espadas aqui. Inclusive o 4 de espadas não é uma carta negativa, né? Ele fala de recuperação, ele fala de uma pausa, uma parada necessária, tá? Sete de ouros também é uma carta de pausa, né? 2 de copas, a pausa pode ser nos relacionamentos, pode haver aqui algum tédio, né? Eu acho que tem a ver realmente com o momento, tá? 7 de ouros, 4 de espadas e 4 de copas, vocês podem entrar aqui nessa semana, podem, não é uma sentença, né? Mas pode haver aqui um pouquinho de tédio, tá? O único arcano maior é a carta de vocês, né? A carta da força é a carta de leão. E essa carta fala de autocontrole, tá? Força interna, compaixão. Gentileza. As cartas são positivas, só que dão realmente essa sensação de coisas um tanto quanto paradas, né? Tá? Apenas isso, mas não tem nada de mal aqui não, ok? Virgem, 29 de março a 4 de abril, signo de Virgem. Eita, ainda bem, né? Fiquei preocupada com essas 2 primeiras cartas, mas a carta que finaliza é muito positiva, tá? Uma carta que fala de vitória. Então, independentemente de qual seja a situação difícil que vocês estão passando, porque essa carta aqui fala de alguma situação difícil, tá? Mas termina com vitória. Então não se deixem levar por isso aqui, tá? Um sentimento de angústia, de perda, de carência, de falta, seja o que for, tá? Porque isso aqui, né, vai variar muito de pessoa para pessoa, tá? Mas termina com vitória, ok? E isso é o mais importante aqui na leitura de vocês. Essa vitória pode ser uma superação, né? Enfim, vamos lá. Cavaleiro de ouros, 7 de paus e o rei de espadas. Ok, só para clarear um pouco mais, né? O cavaleiro de ouros é uma carta lenta. Essa situação difícil pode até ter a ver com esse momento que a gente está passando, de isolamento e tal. Então vem aqui uma carta lenta, né? O 7 de paus é uma carta que fala de desafios, né? De ficar na defensiva, de se proteger, tá? Mas termina com a vitória, tá? O rei de espadas é uma carta de domínio mental, tá? Então é importante aqui vocês terem essa carta fala muito de raciocínio, né? É uma carta bastante mental, mas é uma carta positiva. Ela fala de controle, né? Então, vocês se mantendo nesse controle aqui, né? O rei de espadas, estrategista, lógico e tal,
Mas vocês chegam aqui na vitória, tá? A vitória, seja ela pessoal, ou seja um reconhecimento por parte de outras pessoas, seja o que for, seja uma superação pessoal também, enfim, tá? Então, mesmo que essas cartas sejam aqui mais difíceis, temos uma vitória no final, tá? Pode ser apenas, né, lembrando que é uma leitura semanal, né, então aquele 5 de ouros, aquele 3 de espadas, pode ser uma chateação passageira, tá? Libra, 29 de março a 4 de abril, signo de Libra. Oito de ouros, 5 de copas. Libra também, né? Com os 5 de copas aqui no centro da leitura, mostrando alguma chateação, alguma decepção ou algum arrependimento. Oito de ouros abre a leitura, é uma carta de trabalho, tá? De dedicação, de estudo. O valete também, né? Tem essa... É uma carta muito ligada à energia de estudante também, de novas ideias. Aqui, uma coisa que me veio, né? Porque o valete, em leituras amorosas, esse valete de espadas, ele é considerado o stalker do tarô, então você ficar stalkeando pode não ser algo muito bom, tá? Enfim. Mas os valetes também falam de novidades, tá? Vamos ver o que vem aqui junto com essas cartas. Imperatriz, né? Aqui, materialmente falando, parece que tá tudo bem, né? Aqui, emocionalmente falando, é que há talvez algo um pouco mais difícil, né? Pode existir aqui um esfriamento, um distanciamento, vocês esperando alguma coisa, esperando uma comunicação que ainda não chega, tá? Então, aqui vocês uma energia material muito boa. Seria bom que vocês se mantivessem nessa energia de imperatriz, independentemente aqui da questão emocional, tá? Porque imperatriz é uma energia de autoestima, tá? Do tipo, foquem-se em si mesmo e não no outro, e não em outras questões, né? Foquem-se no trabalho, que é o que tá dando um bom resultado aqui, tá? Cinco de copas é realmente uma carta mais tristonha, é uma carta que pede uma mudança de foco, tá? Em outros tarôs é aquela carta que vem um personagem olhando para trás, né? Olhando para o passado, para algo que não deu certo e esquece do resto, né? E tá aqui como carta central. Então, não fiquem focados nessa energia de 5 de copas, né? Foquem-se naquilo que tá dando certo na sua vida nesse momento, tá? O 6 de espadas fala de um movimento consciente no sentido de sair de uma situação e ir para outra. É justamente esse movimento que eu estou falando aqui do 5 de copas, de tirar o foco de algo que não correu bem, que não deu muito certo, né? E focar em algo que te traga paz, tá? E, enfim, o valete de espadas com o 7 de ouros realmente me dá uma sensação aqui de você estar esperando alguma coisa, né? E continue esperando, porque são as duas últimas cartas aqui da leitura, tá? Então, não foquem nisso, ok? Vamos agora para Escorpião. Escorpião, semana de 29 de março a 4 de abril.
a torre, 7 de copas, cavaleiro de copas. Eu acho que nessa semana vocês caem na real com relação a alguma questão. E talvez, quem sabe, queiram voltar atrás, né? Isso aqui pode ser vocês, pode ser uma outra pessoa. O Cavaleiro de Copas aqui, terminando a leitura, né? Ele tem uma energia ligada à gentileza, ao romantismo, tá? Então é uma atitude dessa natureza, tá? Por que eu falei que vocês caem na real com relação a alguma coisa, né? O 7 de copas é uma carta que fala de possibilidades, né? Mas é uma carta que fala de ilusões também. E junto com a torre, né? A torre é uma carta que muitas vezes fala da queda de algumas ilusões, né? Então, por isso que eu usei essa expressão, cair na real com relação a alguma situação e agirem de uma forma mais gentil, mais emocional, né? De repente isso aqui é algo, ou são vocês que têm essa atitude, ou são outras pessoas que têm essa atitude com vocês, tá? O 7 de copas vem lembrando também que existem outras possibilidades, tá? Por exemplo, se aconteceu algo aqui que abalou um pouco vocês, né? O 7 de copas, ele vem lembrando isso também. Existem outras possibilidades, né? Então, não se restringam. A queda aqui das expectativas realmente tem a ver com o lado emocional, tá? Provavelmente com relação a uma parceria. Esse 7 de copas com 8 de copas mostra justamente isso, um afastamento, um possível afastamento, mas a semana termina muito bem com um valete de copas e um 10 de copas, tá? Um valete não, um cavaleiro, né? Isso aqui pode ser um retorno para alguns, pode ser uma reconciliação, tá? Uma semana assim, bem intensa, né? Porque dentro de uma semana, isso aqui para alguns pode ser algo que já aconteceu, né? Semana passada, mas assim, dá a impressão assim que dentro de uma semana a casa vai cair, vai haver um afastamento e na mesma semana já há uma reconciliação e fica tudo lindo, maravilhoso, 10 de copas, né? Muita coisa numa semana só. Agora vejam como que são cartas bem emocionais, né? Copas, 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 enamorados, que é uma carta, né, de parcerias, enfim. E a torre, né, que é um abalo, né? Enfim. Uma semana bem emocional, mas que, como vocês viram, tem tudo para terminar bem, tá? Lembrando que o Cavaleiro de Copas é uma energia de gentileza, de amorosidade, tá? Sagitário. Semana de 29 de março a 4 de abril para os sagitarianos. O louco, o 6 de copas e o 7 de ouros. Aqui vocês têm a possibilidade de se jogar em algo novo, algo totalmente novo. Mas ainda existe aqui uma expectativa com relação a alguma questão do passado, né? O 6 de copas é uma carta ligada ao passado. De repente, nessa semana, pode vir algo à tona que tem a ver com o passado, tá? Mas me dá uma sensação assim, coisas novas, né, querendo acontecer na sua vida
talvez é algo que exija de você algum nível de coragem, mas aqui talvez vocês estejam ainda aguardando alguma coisa que tenha a ver com o passado. O mundo, ó, que interessante. Aqui, né, o mundo e o louco, né? O mundo é o arcano, o último arcano maior do tarô e o louco é o zero, né? Então fala aqui de um ciclo se fechando e coisas novas acontecendo, uma nova etapa de vida. O louco é realmente algo muito novo, tá? Praticamente um renascimento. Só que aqui, né, vocês estão com um certo recheio não, né? Um certo gente, um certo receio de, não sei, me parece que é um certo receio de deixar o passado, né? De abandonar o passado e seguir em frente, né? Perceber que um ciclo se fechou e agora são coisas novas, tá? O sete de ouros, como eu disse, fala de vocês estarem aguardando alguma coisa. Se for para aguardar alguma coisa nessa energia de imperatriz, não vejo mal nenhum, né? Até porque esse momento de isolamento que nós estamos vivendo nem sempre tem jeito, né, de ter alguma atitude, né? E aí existe essa necessidade de aguardar realmente, tá? Mas assim, a principal mensagem que me veio é: vocês estão prontos para o novo, né? Prontos para uma situação nova, tá? Carta do Mundo também, gente, é uma carta que fala de conexões pela internet, tá? Mas aqui com o 8 de espadas e o 7 de ouros existe um certo medo, um certo receio, tá? De se jogar na vida e deixar isso aqui para trás, né? Aqui vocês estão avaliando, né, com o 7 de ouros, se vale a pena investir nisso, né? Nisso que vocês já investiram ou seguir em frente, né? Que seria essa carta do louco aqui, tá? Ok. Capricórnio. Signo de Capricórnio, semana que vai de 29 de março a 4 de abril de 2020. Capricórnio. Eremita é o próprio isolamento, né? Eremita, Rei de Espadas e Cavaleiro de Paus. Vamos lá, o eremita sim fala de isolamento, tá? Mas fala muito também de momentos de introspecção, né? Encontrar as respostas dentro de vocês mesmos e não fora, né? E não ouvindo, né, necessariamente a opinião dos outros. Aqui é vocês com vocês mesmos, tá? É uma carta de sabedoria. Rei de espadas, estratégias, uso da razão. Agora aqui já mostra você se movimentando, né? Então existe aqui esse isolamento, ok, que todo mundo no fundo está passando, né? Mas aqui no final tem alguma atitude aqui. Pode ser de vocês, pode ser de uma outra pessoa, mas mostra aqui alguma movimentação, né? Alguma inquietação, tá? Porque o Cavaleiro de Paus, ele é fogo do fogo, né? Então é muito entusiasmo aqui, muita vontade de se mexer, de fazer alguma coisa, tá? Cartas positivas, tá? Dúvidas, há dúvidas exatamente por conta do isolamento e dúvidas que podem ser
que vocês podem superar justamente com o isolamento, com a introspecção, tá? Com a intuição. Aqui vocês tendo clareza, olha que interessante, 2 de espadas, as de espadas, porque o 2 de espadas é uma carta de dúvida, né? Um bloqueio mental, né? Mas a partir do isolamento vocês conseguem ter essa clareza, tá? E 2 de copas, movimentação a nível aqui de parcerias, conquistas. Para alguns isso aqui tem a ver com a vida amorosa, pode até ser encontro, embora não estejamos numa fase de encontros, enfim, né? Mas assim, muita paixão aqui, tá? Muito fogo, mas também muita água, né? 2 de copas é a carta das parcerias. Mas não vamos restringir isso aqui à vida amorosa, não. Isso aqui pode ser alguma coisa a nível de trabalho também, tá? Parcerias de trabalho, movimentação com relação a trabalho. Aqui vocês sabendo exatamente o que vocês querem, né? Rei de espadas com as de espadas. Se aqui havia alguma dúvida, aqui não tem dúvida nenhuma, tá? Novas ideias, vitória sobre a própria mente, muita lógica, muita estratégia, tá? Agora, realmente as dúvidas aqui, elas só serão superadas, né, com essa questão da introspecção, tá? E, no final das contas, uma energia mais quente, mais emocional, né? Porque aqui tem muitas espadas, né? Muita frieza. Aqui não, a leitura termina mais calorosa, vamos dizer assim, né? Ok. Vamos agora para Aquário. Aquário, semana de 29 de março a 4 de abril. Signo de Aquário. Oito de paus, temperança e o diabo. Aqui, 8 de paus é uma carta rápida, né? Só que vem junto com a temperança aqui pedindo um pouquinho de paciência, tá? Eu normalmente não associo o 8 de paus com ansiedade, né? Mas aqui, junto com essas cartas, pode haver um pouquinho de ansiedade, né? Estamos num período de isolamento, né? Pode ser, por exemplo, que vocês queiram se movimentar mais, fazer alguma coisa, mas o momento pede calma, né? Pede paciência, pede tranquilidade, temperança, tá? Mas assim, vamos lá. 8 de paus pode falar de movimentação, pode falar de muitas oportunidades chegando, pode falar de muita comunicação também, comunicação à distância, via internet, tá? Temperança é realmente uma carta que pede paciência, mas é uma carta que fala de equilíbrio, que fala de cura, olha que bom, né? Uma carta que fala de cura nesse momento, muito bom, né? E proteção espiritual, tá? Não se deixem levar por medos, inseguranças, tá? Porque o diabo é uma carta mais ligada ao ego negativo, medos, inseguranças, limitações, tá? Então, como vocês veem com 2 cartas muito positivas aqui, né? Não se deixem, né, no final da semana levar aqui pela energia do diabo, tá? A energia do diabo também é uma carta ligada a prazeres, enfim. Oito de espadas, sim, alguma ansiedade realmente. Alguma ansiedade realmente e o tédio. Ai, ai, olha aqui, 8 de espadas e 8 de paus. Por que esse 8 de paus aqui mostra um pouco de ansiedade, né? Porque justamente o 8 de espadas é uma carta de limitação, né? O 8 de espadas, ele
No tarô de Waite, por exemplo, o oito de espadas, o personagem está amarrado, né, com os olhos vendados, ou seja, não existe a possibilidade até existe a possibilidade de movimentação, mas ele se sente amarrado, né, e vem aqui junto com o oito de paus. Temperança, que é uma carta mais tranquila, né, mais serena, né, vem com uma rainha de paus, então mais uma carta de paus aqui, né, falando de paixão, de fogo. É como se vocês estivessem tendo que se conter e talvez não estejam conseguindo muito, e isso está deixando vocês um pouco ansiosos, né? O quatro de copas aqui é uma carta meio ligada a tédio, tá? Olha, não vejo nada de errado aqui nessa semana, a não ser o fato de que vocês têm que se equilibrar, tá? Equilibrar esse fogo todo que nesse momento precisa ser um pouco contido, tá? Apenas isso, tá? Temperança no centro da leitura é algo realmente muito positivo, tá? Fala de cura, fala de tranquilidade, fala de equilíbrio, então foquem-se aqui na temperança, tá? Peixes, semana de 29 de março a 4 de abril. Signo de Peixes. Sete de paus, 3 de espadas, 10 de espadas. Eita. Ó, desafios, alguma dor emocional e a finalização, tá? Veja esse 10 de espadas como algo positivo, embora o 10 de espadas seja uma carta meio feia, né? Mas ele fala de finalizações, né? E finalizações que tem a ver com 3 de espadas. Deixa eu lembrar vocês, né, o que são essas cartas. 3 de espadas é aquela carta que tem um coração com 3 espadas fincadas. Então, é uma carta que fala, assim, de alguma dor emocional, mas lembrando que são espadas. Espadas são os pensamentos. Então, são os seus pensamentos que estão alimentando essa dor, tá? O seu tipo de pensamento. Agora, quando a gente chega no 10 de espadas, é a finalização de todas essas questões que trazem dor, mesmo que seja algo muito mental. O seu tipo de pensamento que alimenta a dor, que alimenta a ansiedade, que alimenta coisas menos boas, vamos dizer assim, chega ao fim. O 10 de espadas é quando nós nos rendemos e paramos de pensar nisso e paramos de alimentar essa energia aqui do 3 de espadas, tá? O 7 de paus, abrindo a leitura, mostra que a princípio vocês estão resistindo um pouco em finalizar isso aqui, finalizar essa dor, essa tristeza, tá? Vamos ver um pouquinho mais. O enforcado, 6 de espadas, 6 de paus, realmente a vitória aqui, né? Ok, no começo aqui vocês estão resistindo, o enforcado é uma carta de sacrifício. O enforcado não é só uma carta de sacrifício, tá? O enforcado é também uma carta muito espiritual, que fala de enxergarmos as coisas de um ponto de vista diferente. Ela pede isso, né? É uma carta que pede esse olhar diferente a respeito de uma questão em que vocês estão resistindo, tá? 3 de espadas com 6 de espadas, então aqui vocês já tendo essa atitude racional, né, de
deixar o 3 de espadas para trás, porque é isso que o 6 de espadas faz, né? Conscientemente, racionalmente, nós deixamos uma situação para trás e resolvemos seguir em frente, né? Que é justamente essa finalização aqui que eu expliquei do 10 de espadas, é quando nós nos rendemos e paramos de alimentar um pensamento que não estava nos fazendo bem, tá? É principalmente isso. São cartas de espadas, tá? Os espadas têm a ver com os pensamentos. Então aqui é parar de alimentar pensamentos que não estavam te fazendo bem. E é justamente isso que te leva à vitória, tá? O 6 de paus, então, eu tô entendendo aqui que é uma vitória pessoal, né? Conseguir parar de pensar em algo que não estava te fazendo bem é uma vitória para você nesta semana de 29 de março a 4 de abril, tá? De toda forma, aqui vitória e eventualmente falei muito aqui de vitória pessoal, mas até pode ser algo externo também, um reconhecimento, tá? Por alguma situação. Ok? Então terminamos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. E fiquem todos bem. Namastê.